Estamos numa série de lições considerando tesouros da verdade. Nesse trimestre, considerando acerca de questões práticas da vida cristã, atitudes e muitas outras coisas, né? Na lição anterior, nós já vimos um pouco sobre a Igreja de Deus, a característica daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E hoje vamos continuar aprendendo sobre o que a palavra de Deus nos apresenta e agora de uma forma especial acerca da ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal da qual Cristo faz parte conforme a palavra de Deus nos apresenta. E em base desse estudo nós vamos tirar lições para as nossas vidas também, que nos desafiarão a fazermos parte desse grupo de pessoas da qual Cristo é o verdadeiro líder, da qual Cristo é o nosso representante junto ao Pai. O verso áureo dessa lição nós lemos em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o pensamento da inspiração: na pedreira do mundo em que judeus e gentios viviam, os apóstolos trabalharam carregando pedras para assentá-las sobre o alicerce. Essas questões nós estaremos discutindo ao longo do estudo. O primeiro tópico nos apresenta o sacerdócio de Cristo. Irmão Wanderson, o que faz o sacerdócio de Melquisedeque, essa ordem sacerdotal, ser superior ao sacerdócio levítico? O sacerdócio de Melquisedeque, ele é superior ao levítico porque ele representa o sacerdócio do próprio Jesus. Tanto é que aí no capítulo 6, o verso 20, o texto bíblico diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente observa que o sacerdócio de Melquisedeque, apesar dele não ser levita, não ser judeu, ele é superior. E aí a gente retoma um pouco o personagem Melquisedeque. Quando foi que ele apareceu? E aí a gente recorda que quando Abraão voltou lá da batalha vitorioso, o sacerdote Melquisedeque, ele aparece ali a Abraão e o abençoa. E o texto aqui de Hebreus, ele diz que o menor é abençoado pelo maior. Então, geralmente, Abraão, ele abençoava, né? A gente observa, por exemplo, Jacó, quando ele chega no Egito, ele abençoa Faraó, né? Porque ele era superior. Mas nesse caso aqui, o Abraão, ele é abençoado por Melquisedeque. E da linhagem de Abraão, que foi ali o seu bisneto, Levi, surgiu o sistema levítico. Só poderia ser sacerdote quem fosse levita. Mas neste caso, como na pessoa de Abraão, o próprio Levi ali deu os dízimos a Melquisedeque e foi abençoado por ele. Então isso também são provas, né, de que ele tinha um sacerdócio, neste caso aqui representava um sacerdócio superior. Era uma tipologia do próprio Cristo. Exato. E a figura de Cristo depois, né, sendo um sacerdote segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, a figura de Cristo em si também o torna maior, né? É interessante quando o templo de Jerusalém foi reconstruído depois do cativeiro babilônico, alguns que tinham ouvido acerca da glória do primeiro templo, agora olhavam para aquele templo simples, porque Salomão construiu um templo magnífico, né, que foi destruído, e viam agora aquele templo simples que havia sido erigido e choravam. E então veio a palavra profética e disse: olha, o esplendor exterior, esse aparenta ser inferior, mas este segundo templo, ele é superior ao primeiro, porque nele, né, se revelará a glória, uma glória maior. Por quê?
séculos mais tarde, Cristo esteve naquele templo, né? Então, a presença de Cristo torna superior aquilo do que ele está fazendo parte, daquilo em que ele está presente. Josilei, Sim. aí no verso 27, nos mostra que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, no sacerdócio levítico, ele oferecia sacrifícios pelo povo, mas primeiramente por ele mesmo, né? Uhum. Porque ele era ser humano, Falho. ele era falho, era pecador, e portanto ali ele tinha que apresentar um sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas Jesus não, o sacrifício dele foi perfeito, nele jamais foi encontrado algum pecado, né, algum engano, e por isso ele ofereceu a si próprio. Ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício, né, a oferta. Uhum. Ok. Pergunta B. Como isso se relaciona com as leis do sacerdócio? Então, como essa questão de Cristo surgir ou ser feito sacerdote segundo uma outra ordem se relaciona com as leis do sacerdócio levítico? A gente observa que o sacerdócio de Melquisedeque, ele, em vários sentidos, era superior. Uhum. Ele pode até dizer assim em todos, né? Uhum. Mas aí o verso cita que mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Uhum. Então, Cristo, olhando assim pela lei levítica, ele não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá e não de Levi. Não era da linhagem, né, Era da linhagem. dos sacerdotes. Mas, assim como Melquisedeque, que ele não era levita, não era judeu, e representou o próprio sacerdote de Cristo. Inclusive, o texto lá diz que ele não tinha princípio nem fim, não tinha genealogia, nem pai nem mãe. Era um tipo de Cristo mesmo, né? Tá? A Bíblia não registra isso, creio eu, propositalmente, porque representava Jesus, né? Ele é eterno, não teve princípio nem fim. Sim. E, além do mais, no sacerdócio levítico, como já falamos, os sumos sacerdotes, eles eram homens falhos, homens fracos. E, através do sacerdócio de Cristo, que aí sim foi um sacerdócio perfeito, ele se tornou sacerdote para sempre. É perfeito e também para sempre. Ele não era mais substituído como no sacerdócio levítico, que após a morte do sumo sacerdote, outro ocupava o lugar, outro se levantava. Né? E Jesus não, ele ofereceu o sacrifício para sempre e eternamente. Né? Ok. E a pergunta C. Que profecia revela que essa mudança foi planejada e como sabemos que ela se refere apenas a Jesus? De acordo com o texto de Salmos, nós lemos o seguinte, Salmos 110, verso 1 e 4. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse texto, essa profecia, ela demonstra essa mudança do sacerdócio levítico para uma ordem superior, que seria a ordem de Melquisedeque. Interessante que esse texto é um salmo de Davi, escrito 1000 anos antes de Cristo, né? Aproximadamente. E ali já estava apontando para essa mudança. De fato. E depois, aí no livro de Atos, falando sobre aí os dois senhores, né, vamos dizer assim, esse segundo Senhor, que é apresentado aí no texto de Salmos, no verso 36, Atos 2:36, diz assim, ó, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, aqui, nos evangelhos, ele é identificado como Cristo, até porque somente ele poderia, de fato, ocupar esse lugar como sacerdote eterno, como aquele que ofereceu um sacrifício perfeito e que, por isso, seria sumo sacerdote para sempre. E segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo a ordem, né, de Melquisedeque. E depois, lá no livro de Hebreus, nós temos ainda, daí de uma forma bem clara, né? Escrito que onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
retomando a expressão segundo a ordem de Melquisedeque, lá de Salmos 110, e também no discurso de Pedro, que também identificou o Cristo como aquele sacerdote, né? Rosilei, Sim. um ponto interessante aí que é apresentado na nota é que agora nós podemos nos aproximar de Deus diretamente. Uhum. Porque antes não, para eu me chegar a Deus, eu teria que, através do sacerdote, levar ali uma oferta, um animal, um sacrifício, e então para chegar a Deus, para alcançar ali a remissão dos pecados. Mas através de Cristo não, Ele próprio abriu o caminho para o céu. Por isso que o texto bíblico, ou seja, o comentário aí da nota diz assim, ó, agora o ser humano podia se aproximar de Deus sem a necessidade de apresentar ofertas de sacrifício, nem de usar o serviço dos sacerdotes terrestres. Uhum. Então, essa mudança de sacerdócio, ela foi algo assim muito maravilhoso. Uhum. Como a gente pode chegar a Deus de uma forma direta, de uma forma plena e através de um sumo sacerdote perfeito. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, aprendemos acerca do sacerdócio de Cristo, que a sua grande importância está contido nessas últimas palavras do irmão Wanderson, de que, estabelecido o sacerdócio de Cristo, abriu-se um canal de comunicação muito próximo com o trono celestial, né? E que nós possamos aproveitar esse canal de comunicação. Vamos nos abrir ao Senhor, abrir o nosso coração, compartilhar as nossas dores, nossos pesares, nossas necessidades, e Ele está pronto para, então, nos ouvir.